Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e hoje a gente vai conversar sobre improbidade administrativa, aula número 2, exatamente, aula 2 de improbidade administrativa, e a gente vai continuar falando de aspectos gerais da improbidade e vai falar hoje sobre os atos de improbidade administrativa, que se estendem do artigo 9º até o artigo 11 da Lei de Improbidade. Vamos falar do enriquecimento ilícito, do prejuízo ao erário, da violação de princípios, tudo sobre aspectos constitucionais, administrativos e processuais do novo Código de Processo Civil, né? Ele já chegou com tudo, arrebentando um monte de coisa, né? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho de ressarcimento de dano, a gente ainda está na parte de aspectos gerais da Lei de Improbidade Administrativa. Lá no artigo 5º, a lei prevê o seguinte: ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão dolosa ou culposa do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. Então, olha só que bacana. Houve lesão ao patrimônio público por ação ou por omissão do agente público. Tanto faz, uma coisa ou outra não interessa. Tanto a ação como a omissão, elas são relevantes para o ato de improbidade. Dolosa ou culposa. Olha que bacana isso, que a gente tem que prestar atenção, que é super importante. A gente conversou na aula passada que todo ato de improbidade administrativa ele é doloso e que por exceção tem uma categoria de atos que são culposos também, tá? Então, uma coisa super importante a ser gravado em termos de improbidade administrativa. O ato de improbidade administrativa ele é via de regra doloso, beleza? Doloso, ótimo. Porém, existe uma exceção. Existe o ato que é doloso e que é culposo, que está no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, quando a gente fala dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. A primeira classe de atos de improbidade administrativa está previsto no artigo 9º, que fala de enriquecimento ilícito por ato de improbidade administrativa. A segunda categoria são os que dão prejuízo ao erário. Estes que dão prejuízo ao erário podem ser dolosos ou culposos. E uma terceira categoria que é só dolosa também, é só doloso o ato, que é o de desrespeitar princípios constitucionais ou princípios aplicados à administração pública. Então, aqui no artigo 5º, ele deixa muito claro que ação ou omissão, dolosa ou culposa, que cause dano, ensejará o integral ressarcimento desse dano. Isso aqui está ligado diretamente o que a Constituição da República fala no artigo 37, parágrafo 4º. Lá na Constituição Federal, no 37, parágrafo 4º, fala justamente de que os agentes, os autores de ato de improbidade administrativa, eles terão que, havendo dano, ressarcir, reparar o dano de forma integral. Aliás, não precisa ir muito longe. O fato de que uma pessoa cause dano para a administração pública, ela vai ter que ressarcir a administração. Isso faz parte da responsabilidade civil de todo cidadão. Ocorre que aqui na improbidade administrativa, essa responsabilidade ela é tratada de forma mais precisa, né? E você precisa identificar, para responsabilizar o agente de improbidade, você precisa indicar qual foi a ação, qual foi a omissão, e se ela foi dolosa ou se ela foi culposa. Porque se ela foi culposa e foi de enriquecimento ilícito, mas causou dano ao erário, necessariamente ele não vai ter que responder. Se ela foi uma ação culposa, uma ação ou uma omissão culposa de desrespeito a princípios constitucionais, ele também não vai precisar responder. Porque a exigência é que ação ou omissão dolosa ou culposa que houver dano, a pessoa repare. Mas nós temos duas categorias em que não se admite o ato culposo. Então, se nessas duas características eu praticar o ato culposo, eu não vou ter que ressarcir, caso exista dano, tá? Entendeu? Não estou fazendo referência específica e exclusiva ao dever de reparação, mas ao fato de que o ato foi culposo quando a lei só prevê, em determinados casos, o doloso.
né? Foi um ato previsto no artigo 9º, culposo, que causou dano. Não vou ressarcir pela lei de improbidade, não. Posso ressarcir de outra forma, desde que prove que eu agi com dolo, né? Se ficar provado que eu agi com culpa, dificilmente eu vou ressarcir, tá? A obrigatoriedade de reparar o dano tem como fundamento de validade o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Ou seja, essa obrigação prevista no artigo 5º, ela busca validade constitucional, aqui no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988, que estabelece a tutela, o dever de probidade administrativa e a necessidade de reparação de dano quando ele houver, né? O dano causado deve ser reparado independente de ação ou omissão dolosa ou culposa. O dano causado deve ser reparado independentemente de ação dolosa ou culposa. Observado que a responsabilidade culposa, ela vai estar adstrita ao artigo 10 da Lei de Improbidade. Quando ele fala que deve o dano ser reparado independente de ação ou omissão dolosa ou culposa, ele está me reportando a responsabilidade civil. Não é especificamente a da lei de improbidade, mas sim a da responsabilidade civil. Beleza? Olha só. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei sem prejuízo da ação penal cabível. Isso aqui é uma afirmação muito tranquila e clara de que o ressarcimento ele é induvidoso, ele vai acontecer, né? E que a lei de improbidade administrativa, ela nos autoriza, além do ressarcimento, a suspensão de direitos políticos, a perda da função pública, né? Indisponibilidade de bens, e aí isso entra justamente no ponto em que o ressarcimento de danos acaba ganhando um reforço baseado justamente na indisponibilidade de bens. Causei o dano, me recuso a pagar, então eu vou no seu patrimônio. E a lei de improbidade prevê, aí vem o pulo do gato, né? Ela prevê um sequestro, uma cautelar de sequestro. Só que a cautelar de sequestro não existe mais. Não existe mais, acabou. Com o novo Código de Processo Civil, a cautelar de sequestro desapareceu. Então hoje a gente tem que usar o termo indisponibilidade de bens e justificar isso como uma tutela de urgência, talvez, lá do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil. Mas o fato é que o ressarcimento de bens não vai ser só por uma imposição judicial ou uma determinação da administração de que você deve ressarcir. Mas vai ocorrer, caso você se recuse a fazer, por indisponibilidade de bens. É o sequestro do seu patrimônio. Seu patrimônio vai ficar bloqueado. Se você tem carro, casa, dinheiro do banco, isso tudo fica bloqueado e você não pode dispor desses valores até que o dano seja ressarcido ou até que prove que você não tem responsabilidade sobre esse ponto, né, sobre essa questão. Qual que é a posição do STJ sobre essa questão? O requisito do periculo in mora, implícito no artigo 7º, parágrafo único da Lei 8429, que visa assegurar o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, o que inclusive atende à determinação contida no artigo 37. O STJ diz o seguinte, que o ressarcimento deve ocorrer para assegurar a reparação integral do dano, ok? Mas um ponto extremamente importante está aqui. O requisito de perigo estaria implícito no artigo 7º. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa, que é o seguinte. O sequestro de bens era uma medida
cautelar, previsto no CPC de 73. O novo CPC, novo Código de Processo Civil, trata isso como tutela provisória. E aí ela pode ser uma medida de urgência. Esta urgência, segundo o STJ, ela é implícita no artigo 7º da 8429. É a lei de improbidade. 8429, 92, que é a lei de improbidade. Muita gente defende que a urgência, a tutela, o perigo na demora deveria ser provado. Ficar provado necessariamente um fato que na sua existência impediria, por exemplo, a efetiva reparação. Ocorre que o STJ tem o entendimento de que o perigo na demora é inerente à medida, é inerente ao artigo 7º, ele já está implícito ali. Eu penso que é um posicionamento um tanto duro, né? Porque enquanto todo o sistema processual exige a prova do perigo na demora de uma decisão, ou exige a prova de um dano irreparável, irreversível, de difícil reparação, o STJ solta uma canetada dizendo assim, não, está implícito ali. Mencionou o artigo 7º é porque a situação é complicada, né? E isso estaria de acordo com o que fala o artigo 37, parágrafo 4º, né? Essa regra é direcionada ao agente público e ao particular que tem o dever de ressarcir. Porque a gente bem viu na aula passada que a improbidade administrativa ela pode ser praticada tanto pelo particular como pelo agente público. O particular na condição de beneficiário, na constituição de coautor do ato de improbidade, na condição daquele que fomentou, de que promoveu, de que de alguma forma instigou ou induziu o agente público a praticar o ato de improbidade administrativa. Mas o dever de reparação recai sobre ambos. E isso é um ponto extremamente importante dessa lei, porque muitas vezes o maior beneficiário é o particular e não é o agente público. Em caso de superfaturamento, por exemplo, a maior parte do dinheiro não fica com o agente público, fica com o particular. O agente público acaba ganhando uma comissão, digamos assim. Havendo enriquecimento ilícito, o agente público ou particular perderão o acréscimo patrimonial decorrente da improbidade. Isso aqui é extremamente interessante, né? Você, além de ter que ressarcir o dano causado, você vai perder o patrimônio que foi acrescido ilegalmente enfim, o patrimônio que aumentou na sua mão, né? Milagrosamente você tinha um patrimônio de 100 mil reais e depois de ser deputado federal ou estadual por 2 mandatos, seu patrimônio agora é de 100 milhões de reais, né? Em 8 anos você fez uma multiplicação financeira invejável até a Midas, né? O rei Midas não chegava à tua capacidade de produção de riqueza. Então a ideia aqui é que a punição seja severa. Além de você ter que ressarcir o dano causado pelo teu ato de improbidade, caso você tenha enriquecido ilicitamente, você vai perder o patrimônio que você acresceu de forma ilegal, de forma indevida. E esse é um ponto bacana porque quando o servidor toma posse, ele faz uma declaração de bens, né? O servidor toma posse, ele declara os seus bens. E aí, de repente ele aparece milionário do dia para a noite. Vamos olhar a posse dele, vamos olhar a declaração de bens dele. Alguns agentes públicos, quando tomam posse de algum cargo, já mostram a sua declaração patrimonial e ela é invejável a qualquer magnata, né? Mas em determinadas circunstâncias, como o Cabeça, por exemplo. O Cabeça, quando tomou posse, tinha uma bicicleta e alguns livros de direito. O patrimônio do Cabeça era esse. Hoje o Cabeça tem carro, tem casa, não é nenhum milionário, mas durante anos de trabalho conseguiu reunir algum patrimônio. Alguns servidores que chegam na mesma situação que o Cabeça chegou no serviço público, sem patrimônio, podem, de repente, em 3, 4 anos, ficar milionários. E isso é suspeito, porque o serviço público não foi feito para enriquecer ninguém. O serviço público ele é feito para dar
uma assistência à sociedade mediante pagamento de uma remuneração do servidor que dê a ele uma condição de vida digna, né? E aí, se você tem um enriquecimento ilícito, é justo que você perca, sim, esse valor acrescido indevidamente no seu patrimônio. Esse valor não merece ficar contigo, tá? Bloqueio de bens para o ressarcimento está previsto no artigo 7º. Prevê essa possibilidade quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público. Ensejar enriquecimento ilícito. Nessas duas situações, é admitido o bloqueio de bens. Via de regra, o bloqueio de bens sempre ele aparece nas ações de improbidade. Mas sempre, dificilmente não tem esse pedido, né? Quem é que pode efetuar esse pedido de bloqueio de bens? A administração pública pode pedir ao Ministério Público que efetue sim esse bloqueio de bens. E o MP pode, de ofício, pedir o bloqueio de bens. Essa semana o Cabeça estava trabalhando num processo que tratava justamente de ação de improbidade administrativa contra uma grande construtora existente no Brasil. E essa construtora, na sua defesa, já falou o seguinte: não tem por que fazer bloqueio do meu patrimônio. Eu tenho muito dinheiro. A defesa deles, eu tenho muita grana. Não há risco de, caso eu venha a ser condenada, eu não pagar isso aí. Eu vou pagar, caso seja condenado. Então desbloqueio meu patrimônio. Interessante, né? É um argumento de defesa. Por quê? Porque muita gente pensa que o bloqueio de bens ele se presta apenas para garantir a reparação e que esse bloqueio de bens ele seria feito para evitar que a pessoa dilapidasse o patrimônio ou coisa do gênero. De fato, isso é verdadeiro. Existe uma razão nessa argumentação de que o bloqueio de bens deve passar por isso. Mas isso é uma noção lá do Código de Processo Civil, quando fala de cautelares. Eu tenho que resguardar um patrimônio aqui para garantir a efetividade daquele outro processo lá de reparação. Porque se eu não fizer isso, lá, ainda que o juiz mande reparar, não vai ter patrimônio, porque a pessoa está dilapidando, né? Acontece que a lei de improbidade não vê só isso. A lei de improbidade vê que existiu o dano patrimonial, não me interessa se você está dilapidando ou não. Eu vou bloquear seu patrimônio, até como uma medida pedagógica, uma medida punitiva para você ter que, além de reparar o dano, aprender que não se mexe com o patrimônio público, né? Não se utiliza do patrimônio público indevidamente. Tá? Olha esse julgamento aqui do STJ. Olha que bacana, galera. Processual civil ou administrativo, agravo regimental, embargo de declaração e recurso especial. Ação de improbidade administrativa, indisponibilidade de bens, risco de dano presumido. O ressarcimento ao erário. A decisão agravada na linha da jurisprudência do STJ, pela qual a indisponibilidade de bens previstas no artigo 7º, Lei 8.429 de 92, não está condicionada à comprovação de que a parte ré esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo. Deu parcial provimento ao recurso especial para determinar que a primeira instância reavalie o pedido de indisponibilidade à luz do entendimento firmado. Ou seja, o pedido de indisponibilidade de bens foi feito ao juiz de primeiro grau e o juiz negou. Falou, não tem notícia aqui, não tem notícia de que está dilapidando patrimônio. Aí o STJ falou o seguinte, peraí, mas não precisa ter notícia de que está dilapidando patrimônio. O risco é implícito e deve sim ser determinada a indisponibilidade dos bens apenas e tão somente como medida para reparação e para punição. Interessante, né? Ela é uma lei muito severa, a lei de improbidade administrativa, e acho que está certo, tem que ser severa mesmo. Quem mete a mão em dinheiro público, na grana pública, tem que se ferrar, tem que tomar fumo. Porque custa muito caro manter o Estado. E está ficando cada dia mais caro manter o Estado e o corrupto, né? São duas situações absurdas que a gente não consegue mais dar conta no Brasil, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o sequestro. Aqui, ó, o MP pode efetuar o requerimento de ofício. Essa é uma das possibilidades. O Ministério Público pode, independente de pedido da administração pública, o Ministério Público pode, de ofício, solicitar o bloqueio. Mas vejam só, o MP solicita o bloqueio, o MP não faz bloqueio. E esse é um ponto extremamente importante. O Ministério Público não faz bloqueio de bens. Quem faz o bloqueio de bens é o Judiciário. O MP não pode fazer
A administração pública também não pode fazer. É o juiz que vai fazer esse bloqueio, vai criar a restrição, vai tornar indisponível um imóvel, uma conta bancária, veículos, ativos financeiros, enfim. O que for de patrimônio dessa pessoa vai ficar indisponível. Ou cabe nesse caso o bem de família? Olha, bacana, né? Boa pergunta. E o bem de família entra nessa rodada do bloqueio? Quando eu falo bloqueio de bens, você pode excluir o bem de família, você pode excluir conta salário, você pode excluir o salário também. Isso não fica bloqueado, tá? Por quê? Porque isso aqui está vinculado à dignidade humana. Olá, meus amigos, minhas amigas, quero convidar você que está se preparando para o concurso do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. Nós aqui do Lá Concurso preparamos um super curso para você, uma super preparação para você ficar competitivo. São mais de 220 horas, de aula, aborda todos os pontos do edital. Nós temos uma programação de atualização do site, principalmente das legislações específicas para você gabaritar. Sabe quanto custa tudo isso? Apenas 10 mensalidades de R$ 25,00. 10 mensalidades de R$ 25,00, você vai assistir o restante dessa videoaula e mais o nosso curso completo e ainda o nosso projeto pedagógico vencedor chamado de Personal Coach. No Personal Coach você vai ter uma meta todos os dias e papo reto, se você cumprir essa meta, se você seguir as nossas orientações, eu tenho certeza absoluta que lá no dia da prova, no dia 10 de setembro, você estará competindo por vagas, você estará altamente competitivo, tá certo, meus amigos? Olha só, você gostou dessa videoaula? Isso aqui é só uma pequena demonstração, tá? Pequena demonstração, colocamos apenas 50 aulas nossas, não foram aulas inteiras, foram aulas aí fracionadas no YouTube, são mais de 220 aulas que nós temos à sua disposição no site do LAC Concursos, tá certo? Se você quer o material de apoio dessa videoaula, então clica aqui embaixo, material de apoio, você pode baixar, pode fazer o seu download gratuitamente no site do LAC Concurso, tá certo? Meus amigos e minhas amigas, espero vocês, venham estudar conosco, Colégio Pedro II, 10 de 25, você não vai se arrepender, você vai ficar fã de carteirinha do LAC Concurso. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês, tchau! Clique, claque.